O anime começa mostrando esse castelo sinistro, e se liga, já tem um mano observando o bagulho. Ele pega uma faca e se vira, e lá em cima tem um colega assassino dele. E pelo que o Tolkien fala, esse cara é um assassino silencioso. E esse cara é cabuloso, hein? O mascarado fala que vai ser difícil competir com um peixe grande igual ele, mas não vai abrir mão do seu alvo. Ele começa a correr e atacar o maninho do cabelo azul, porém ele só fica transparente, e agora a coisa vai ficar séria, porque ele também vai pra cima, e começa um duelo insano aqui. Porém ele tira a espada da mão do mascarado, mas mesmo assim ele tenta acertar o azulzinho com agulhas de novo. Mas o azulzinho desvia, e até agora ele só tava brincando com o cara, porque ele acerta uma facada no antebraço do mascarado e quebra a perna dele. E por azar, a espada que o azulzinho tinha tirado da mão dele e jogado para cima cai bem onde ele estava. Assim o cara foi de arrasta para cima. Ele vai até o seu alvo e quando vai dar uma facada, corta para um novo dia. E tá geral na escola e pelo visto é o horário do lanche. Todos estão em seus grupos comendo algo. E olha só, até o assassino tá aqui, porém ele tá sozinho. E descobrimos que o nome dele é Oda Akira. Sim, o nome dos criadores de Dragon Ball e de One Piece. E ele tá lendo um livro pelo celular. E chega um mano e fala que também adora esse tipo de ficção. Mas nosso prota já fala que só lê porque é de graça mesmo. Então o mano fala que depois é pra ele dar algumas recomendações pra ele. E do nada aparece uma coisa preta no teto da sala e começa a fazer uma espécie de teletransporte. E pelo visto eles foram mandados para um reino. E esse velho fala que o rei quer falar com todos eles. E o rei explica que eles estão em um mundo chamado Morrigan, e o lugar que eles estão é um reino humano e que atualmente está sendo atacado por demônios, e só um herói de outro mundo tem o poder de derrotar o Lorde dos Capetas, e o herói está entre eles. Esse velho pede para eles identificarem quem é o herói, e para saber isso é só eles colocar a mão nessa bola e falar stats. E o primeiro humano vai, e adivinha, ele não era o herói, mas o cara é bem forte e entrará como uma lenda ao lado do herói. Então, geral começa a ir e cada um tem uma habilidade especial, porém o velhinho fala que se eles falarem stats, sem precisar tocar na bola mágica, lá ele. Então, Oda vê seus stats e os stats dele apresentam ser muito mais OP do que de todo mundo, e a classe dele é assassino. Então esse cara vai e pelo visto ele também é muito forte, e talvez o herói, porém os stats de Oda ultrapassam muito os stats do cara. Então Oda usa uma habilidade para se ocultar a presença, e pelo que deu pra entender, com essa habilidade ele fica invisível. Geral mediu stats menos Oda, e o motivo disso é que ele acha muito arriscado e quer tentar descobrir o que está acontecendo ali. E agora todos vão para os quartos e irão ganhar os armamentos que cada um deles precisa. E o cara tá muito desconfiado, e ele até vai para um quarto diferente, mais isolado e mais empoeirado para ninguém achar ele. Mas então ele vai atrás de informações e descobre que o rei tá tramando algo de ruim, só ainda não sabe o que é. E ele fica bem perto do rei e puxa uma faca e diz que poderia mandar ele de Vasco ali mesmo. Porém, ele não faz isso. Assim corta para um novo dia, onde geral tá tendo um banquete. E esse cara que é herói começa a fazer um discurso, falando que quer ajudar o povo dali, não sei o que também vai derrotar o Lorde Demônio. E todos ficam bem empolgados, menos o prota, é claro. E pelo visto, os caras vai tudo treinar agora. E esse cavaleiro vai ser o responsável por treinar eles. E esse mano do óculos vai ajudar também. E o prota vai colher mais informações. Mas então o cabeludinho deixa o cara de óculos responsável por treinar todos e vai atrás de Oda. E sim, ele consegue ver além da habilidade do prota, pois os olhos dele são míticos e enxergam ondas de calor. Então eles se sentam na escada e começam a falar sobre suas habilidades. E Oda fala que sua habilidade de camuflada está no máximo, porém as outras estão tudo level 1 e pede como aumentar o level delas. O cabeludo fala que se ele treinar bastante vai conseguir aumentar legal. Ele fala para o cabeludinho que quer voltar ao mundo real dele, pois sua família está esperando. Porém ele fala que não sabe como voltar e diz que nosso prota precisa ficar mais forte de qualquer maneira, pois se ele não ficar, ele pode morrer antes de voltar para casa. E diz que ele pode ajudar o nosso prota a se tornar um ótimo assassino. Então eles fazem um trato, nosso prota ser treinado por esse cavaleiro, em troca ele conta um pouco sobre o mundo real. Então o cabeludinho também vai falar um pouco sobre o mundo onde eles estão agora. E nesse mundo também tem elfos e homem-feras, além de demônios e humanos. E toma o treino do nosso prota, o cara já tá mais forte que eu. Também mostra o treino dos outros, todos estão se esforçando muito para ficar forte e derrotar as masmoras e os desafios que irão enfrentar. Então corta para o mano de óculos e o cabeludinho conversando sobre o Oda e falando que os atributos dele só o primeiro herói possuía e que a habilidade de se ocultar dele está no máximo e também só o primeiro herói tinha essa habilidade no máximo. Então o cabeludinho diz para o mano de óculos que o prota está vindo. Então ele chega do nada com um livro escrito pelo cabeludinho que contém um plano de golpe de estado e ele diz que
disfarçou como um livro de receita para ninguém descobrir, porém ele sabia que nosso prota iria achar esse livro. Ele explica também que o rei ficou meio maluco e está disposto a tudo para mudar as regras do mundo. Ele também disse que quer um fim pacífico ao reinado dele, pois os cavaleiros devem muito ao atual rei. E o prota disse que deveria ter matado ele na noite que foi para esse mundo, pois ele entrou no escritório do rei, com a sua habilidade, e teve chances, porém ele disse que não conseguiu. O cabeludinho disse que ele fez o certo, para não sujar suas mãos de sangue, se ele quer voltar a esse mundo real que ele diz. Então o prota pede o porquê dele estar sendo tão gentil com ele. O cabeludinho diz que é porque ele acredita muito nele e que vê grande potencial nele, então o cavaleiro pede ajuda em seu golpe de estado. Oda diz que vai pensar em corta para um novo dia, e eles estão indo testar seus poderes em uma masmorra, isso é louco. Geral tá aplaudindo os cara. Oda percebe que alguma pessoa está observando ele, e do nada ele brota atrás dessa garota. Ele pede o porquê dela estar encarando ele, e ela pede se ele sabe o que foi necessário sacrificar para eles serem invocados. Ele fala que não, e fica meio confuso, e pede o que foi necessário. Ela então diz para eles que irão se encontrar de novo quando ele souber a resposta, então ela vai embora. Eles chegam na masmorra e começam a lutar contra tudo que é tipo de bicho, é rato, orc, goblins. Geral tá indo muito bem, porém esse mano acaba cansando e encosta numa pedra que abre uma armadilha cheia de orcs. Porém o prota e esse mano da katana já começam a cortar tudo. Porém Oda pede se não seria melhor recuar. O cabeludinho diz que sim, e usa o poder insano em todos os orcs do local. Geral sai subindo as escadas, porém, acho que eles foram para o lugar errado, porque essa é mais uma sala cheia de monstros. Então esse herói lembra da bomba que essa mina deu pra ele. Pelo que ela disse, os monstros têm medo dela, e que isso ajudaria a afastar eles. Então ele joga essa bomba e do nada surge um fucking minotauro. O herói cai bem na frente daquele monstro, porém Oda já sai correndo pra cima dele e ataca ele, mas sua espada quebra. E o herói tenta lutar, mas tá bem machucado. Oda manda ele ficar ali mesmo e pega outra espada. Ele pede quem vai proteger a turma se ele ficar ali parado. E Oda pede quem vai proteger ele se ele lutar assim. Então o herói pede novamente quem vai proteger todos eles. E o prota fala que geral dali sabe se cuidar. Então o prota manda uma duplinha com o cabeludinho e fala que quer testar aquilo. Então o cabeludinho fala, aquilo é? E o Oda diz, aquilo. O cavaleiro sobe sua espada pra cima, lá ele, e dá uma de Zenitsu com esse raio, que acerta o Minotauro em cheio. E quando nosso prota vai usar um poder absurdo, o EP acaba, mano. Uma pena, eu tava gostando bastante desse anime. Mas esse foi o primeiro EP do nosso animezinho. Filma que vai passar na mira. Ó o pau quebrando, pai. Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Pega! Pega! Pega, porra! Hare Krishna, eu acreditei no pastor da televisão. Agora fudeu. O EP2 já começa com o nosso prota usando uma habilidade extremamente roubada, mano. Ele faz uns bagulho preto e aquele bagulho vai perfurando o Minotauro. E o pior é que vai puxando ele pra baixo. Quando o Akira termina de puxar o Minotauro, ele começa a ficar fraco e perder o controle da magia. Mas o cavaleiro chega por trás dele, lá ele, e manda ele se acalmar e focar. Assim que ele consegue voltar a controlar a magia dele. E fala que nosso prota fez um belo trabalho. Voltando para o castelo, eles vão bater um papo. O cabeludinho fala que essa habilidade é muito arriscada e que é bom o prota só usar quando estiver em perigo. Ele também disse que tem um presente para o nosso prota, a katana do primeiro herói. Akira pede por que ele está dando isso para ele e não para o novo herói, mas o cabeludinho diz que o novo herói tem a espada sagrada e que se ele andasse com essa katana, o rei ia notar. Nosso prota pede por que o rei não pode notar. E bom, é porque o cabeludinho roubou isso do arsenal real. Akira diz que vai aceitar a espada e fica muito feliz. O cavaleiro fala que tem alguma mensagem gravada na lâmina dela, porém ninguém consegue decifrar. Mas nosso assassino começa a ler a mensagem e ela diz o seguinte: espero que isso chegue até você, meu sucessor, e o oriente em sua hora de necessidade. Cortando para a noite, a princesa tá lá falando com o cristal amaldiçoado e tá pensando em amaldiçoar o herói.
e fazer ele um fantoche. Porém, nosso assassino chega, corta o cristal ao meio, mas ela fala que é uma falta de respeito entrar assim no quarto de uma dama. Mas a Kira já manda aquela patada e fala que ela é uma bruxa e não uma dama, e pede o porquê ela fez isso, mas ela só fica repetindo que é por sua majestade. Então a Kira vai embora e mano, olha o tanto de cristal que essa mina tinha. Nosso prota leva o cristal que ele cortou para o cavaleiro. Ele manda a Kira descansar por hoje, mas que não é bom descansar no castelo, pois a princesa vai começar a amaldiçoar a todos, menos ao herói. Porém, como os status do prota são elevados, ela não vai conseguir amaldiçoar ele, e vão começar a caçar ele por todo o canto do castelo. Então o bicho vai dormir em uma árvore, e acorda com uma multidão no pátio do palácio. Quando ele pede o que ouve, o herói diz que aconteceu algo com o cabeludinho. A Kira sai correndo para ver, e sim, minha tropa, digita F nos comentários. Algumas pessoas começam a culpar ele, pois essa adaga parece muito a que ele usou na luta anterior, mas a Kira chama eles de idiota, pois a adaga dele quebrou contra um minotauro. O herói se interfere e fala que é muito cedo para culpar alguém. Porém, o rei fala que a Kira deve ser punido por matar o cavaleiro, e quando vão atacar ele, nosso prota usa a habilidade de se camuflar e vai falar com esse mano do óculos, que diz que o cabeludinho foi morto pelo esquadrão de assassinos do rei, os Corvos da Noite. Ele manda nosso prota fugir, pois eles irão atrás dele. E também diz que tem algumas coisas no quarto do cabeludinho que são para o Akira, e que é para ele pegar aquilo e fugir. Cortando para a noite, o rei e a princesa estão conversando. A princesa fala que já terminou de amaldiçoar todos exceto o herói. O rei diz que agora pode puxar guerra contra o leste e que essas crianças precisam ser peões para ele mandar. E ele também manda a princesa colocar os corvos noturnos atrás de Kira. Ele lembra então de uma conversa que teve com o cabeludinho, que se caso tivesse que fugir, o melhor lugar seria uma masmorra, pois ninguém o procuraria lá e ele conseguiria aumentar muito a sua força, conforme iria descendo ela. Porém, o único problema seria a água e comida que ele teria de forma muito limitada. Ele fala que o caminho seria muito longo e teria vários bichos OPs também. Porém, se ele chegasse no level 100, conseguiria uma habilidade especial que ajudaria muito ele nesse mundo. E seria importante para Kira levar o boss que tem de 10 em 10 andares, e se liga no nosso prota macetando os bichos da masmorra. Outra coisa importante é que se o prota entrar na sala do boss, ele só poderá sair quando um dos dois estiverem mortos, mas vale muito a pena, pois as habilidades dele o param consideravelmente, então começa um x1, e mano, nosso prota tá levando um sacode bonito. Porém, ele usa uma habilidade das sombras e mano, que é a habilidade OP. Ele leva o boss de arrasta e tem mais. E se ele canalizar bem e usar reserva de mana, a habilidade cura ele e o corpo dele. Enquanto isso, no castelo, o herói quer partir para enfrentar o Lorde Demônio. Porém, falam que ele está louco e que não devem partir, pois estão de luto pela morte do cabeludinho. Porém, esse herói já sabe sobre a maldição da princesa, pois o cavaleiro de óculos já contou para ele. E o que essa maldição faz, vocês devem estar se perguntando. Ela deixa geral cagão, sim, com muito medo. Então ele fala que irá partir sozinho, mas uma negada começa a falar que vai com ele. E sim, minha tropa, geral foi com ele. Então essa mina explica pra gente que todos ali são imunes àquela maldição, pois cada um tem uma habilidade ou fez alguma coisa para que não pegasse aquela maldição. E esse carinha do óculos está envolvido nisso, pois ele fala que agora cumpriu o último desejo do cabeludinho. Então começa um flashback desse outro mano cabeludo e do nosso prota, onde descobrimos que as irmãs deles estudam juntas. Assim, cortando para o nosso prota que estava desmaiado e finalmente acorda, e verifica os stats e diz que suas habilidades subiram muito, e sua habilidade das sombras foi do level 3 para o level 5. Ele vai seguindo em frente até do nada uma slime cair atacando ele. A Kira corta o slime e mano, isso aqui parece tipo um Kinder Ovo, porque olha a gasosa que tinha dentro, e era uma elfa. E ele já tá elogiando ela, falando que ela tem o rosto mais bonito que ele já viu e não sei o que. E ele fala que tá na hora de usar aquela habilidade estranha. Que isso, mano, Kira? Então ele usa uma habilidade chamada Olhos do Mundo. E meu amigo, olha essa habilidade. Ele não tanca e desativa a habilidade. E fala que essa habilidade é muito perigosa e é melhor evitar usar. A gasosa acorda e nosso prota pede se ela está bem. Ela fala que está. E ela também tem essa habilidade Olhos do Mundo. Ela pede onde eles estão e ele fala que estão no número 75 do andar da masmorra. Isso é louco, ele foi muito longe. A Kira confere se ela está bem e mano, ela tá queimando de febre. Ele leva ela para perto de uma fonte e deixa ela descansar. Mas então ela acorda porque está com muita fome. A Kira prepara uma comida e água para ela, falando que é bom ela se hidratar,
já que está com febre, e comer bastante. A gasosa pede como que ele sabe cuidar tão bem de pessoas doentes, e ele diz que é por causa que a mãe dele não andava com a saúde muito boa, e agora eles estão no andar 69. Akira diz que está marcando cada andar para não se perder, e ela pede como eles estão ali se há pouco eles estavam no andar 75, e ele fala que voltou ali pois é o andar mais próximo com a água que tem. Ela pede se ele carregou ela, e ele diz que sim, então ela pede se ele tocou em todos os lugares, que isso. E o Akira fala que não, e manda ela dormir. Ela fala que é da realeza e diz que ninguém nunca tratou ela assim, e foi dormir. Nosso prota também vai dormir com a habilidade de detectar perigo ativado. Vai saber, né? Assim cortando para um novo dia, onde eles já estão na sala número 80, e eles estão se ajudando bastante. Nosso prota pede o porquê ela está seguindo ele, e ela fala que é porque ela está indo para o mesmo caminho que ele. Eles entram na sala do boss e é um puta dragão, mano. O prota já usa seu ocultar presença, e essa mina usa uma habilidade de gravidade, galera. Quando o prota pensa em atacar o dragão, ele toma um puta soco dele. A gasosa fala que ele deve estar rastreando a mana do prota, então o dragão vai pra cima de novo. Porém o prota usa aquela habilidade da sombra e acerta ele, e logo em seguida ele cai furando o olho do dragão. Mas o dragão ia cair em cima da gasosa, mas ele pega ela de jeito e sai dali rapidão. E mano, percebemos que ele está bem habilidoso, porque ele usou a mana ao seu redor para poder usar aquele ataque, e o bicho tá potente demais. E do nada o dragão começa a brilhar. O que aconteceu? Não sabemos porque fica um mistério no ar de novo, minha tropa. Porque o EP2 acaba aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Deixe seu like, se inscreva. Até a próxima, minha tropa. Tchau! Lembrando, se você quer continuação desse anime, deixe nos comentários, tá bom, galerinha? Muito obrigado. O EP3 já começa com aquele dragãozão sinistro se transformando em um gato gigante. A gasosa fala que ele é conhecido como gato negro. Nosso prota pede se ela usou os olhos do mundo para saber aquilo. E ela diz que sim, e pede porque ele também não usa. Ele diz que não consegue ter controle e fala que deve ser porque o nível dessa habilidade é bem baixa. Então o gato acorda e fala que não acredita que perdeu para esses dois idiotas, e que estava na forma de um dragão, porque uma vez viu um e quis se transformar para se divertir um pouco. Bom, e esse gato aí foi criado pelo Lorde dos Capeta, mano. E o gato diz que tem uma mensagem para nosso prota, e a mensagem é a seguinte: vem até Vulcano, a terra dos demônios, te espero no meu castelo nas profundezas daquele lugar. O gato então diz que agora terminou seu dever e que se o Akira quiser, pode mandar ele de arrasta, mas nosso prota se recusa. Mas a gasosa fala que a porta só se abrirá se o chefe morrer, mas Akira fala que sabe disso. Então o gato pede por que ele não o mata logo, e a resposta do prota é bem simples, é que ele adora gatos. E ele diz que deve ter uma maneira de burlar aquilo e sair dali. A elfa fala que ele não está errado, mas a única forma é com um pacto, e se ele fizer o chefe dessa sala ser seu familiar, ele não vai mais ser o chefão dali, então vão poder sair. Mas o gato diz que o mestre que fizer isso precisa ter um baita controle de mana, e ainda fala que o Akira é apenas um moleque inexperiente. Mas a elfa diz que o Akira é capaz, pois ela só viu o primeiro herói usar a mana do local para poder usar suas habilidades. Mas ela não pode garantir que dará certo, e o preço, se der errado, é a morte de um dos dois, ou até mesmo os dois. Mas nosso prota quer arriscar, e ele vai começar, e o primeiro passo é dar um nome para o gato, e ele escolhe o nome de Noite para o bichano. E o segundo passo é colocar a mão sobre ele e canalizar a mana para dentro do bichano. Mas a gasosa avisa mais uma vez que se não der certo e eles não conseguirem se conectar, eles irão morrer. Mas lá vai ele, e começa a surgir uma espécie de aura ao redor deles, e pelo visto nosso prota entrou dentro do gato com a mana. E o gato tá atacando pessoas e destruindo uma cidade. Akira manda ele parar, então ele também toma um ataque e é jogado para longe. O gato manda Akira matar ele, porque se ele não fizer isso, ele vai morrer. Então começa uma luta entre os dois, e o gatinho mostra suas garras, e mano, nosso prota vai direto para as unhas dele. Isso me lembrou algo. Voltando para o assunto, Akira fala que nunca mataria esse gato, e que ele também nunca mataria nosso prota. Akira fala que está tudo bem e que irá cuidar dele, e assim tudo começa a desaparecer. E pelo visto deu certo, minha tropa. E olha que cena fofa do gato nas mãos dele. Voltando para o mundo real, quer dizer, mais ou menos, né? Akira conseguiu domar o bichano. Assim a saída aparece. Nosso prota diz que quer sair dali, mas o gato ainda não consegue se mover. Mas ele então fala que não precisa se preocupar com a saída e que ela não irá desaparecer até que seja usada por alguém. Então é para ele esperar o gato se recuperar um pouco. A gasosa diz que seria uma boa hora para eles baterem um papo e se conhecerem. Mas então corta para o herói e seu grupo. Estão em uma cidade, e eles estão ali de passagem na verdade. Mas o representante da turma fala que eles estão sem dinheiro e que deveriam achar um trabalho.
Esse mano disse então que seria uma ótima ideia se eles fossem guias ou aventureiros, já que vieram de longe e sabem muito bem os caminhos. E eles também precisam de mais informações sobre esse mundo. O herói dá a ideia de comprarem alguns livros para saber mais, e ele complementa falando que quando conseguirem dinheiro e informações sobre esse mundo, devem partir para a luta contra o Rei dos Capetas. Mas esse mano cabeludinho diz que seria mais vantajoso primeiro achar o Akira, pois ele pode ajudar muito no combate, e todos gostaram da ideia. Porém, o líder do grupo é o herói, e cabe a ele decidir se chamar o Akira ou não. Ele diz que é uma ideia boa, mas acha difícil Akira concordar, já que ele nunca foi trabalhar em equipe, mas ele dá uma ótima ideia. Já que acredita que Akira é bem mais forte que todos eles, o herói propõe que todos fiquem perto do nível dele com força, para que assim eles possam montar uma equipe. Todos ficam bem felizes e concordam com isso. Cortando para essa cena que pelo visto é algo com a elfa, e geral tá atrás dela tentando matar ela. Porém, ela usa o poder de gravidade e se atira de um penhasco para poder fugir. Bom, e isso é um pouco do passado dela, que ela está contando um pouco para o nosso prota e para o gatinho. E pelo visto, todos estão contando um pouco do seu passado. Akira conta um pouco da sua família também, e o gato pede se sua família está em outro mundo. Ele fala que sim, e que se pudesse iria embora agora mesmo para ver sua irmã, mas ele diz que há algo que ainda precisa fazer nesse mundo, e ele fica um pouco puto ao lembrar que levaram o cabeludinho que ensinava ele de arrasta, e ele fala que ele só voltará ao seu mundo quando poder vingar ele. Então a Gazosa pede para ele se acalmar, e o gato fala o nome do comandante, e Akira pede como que eles conhecem o cabeludinho. Ele diz que esse cara é bem famoso entre os comandantes, e do nada Akira puxa um pedaço de pano e começa a brincar com o gato, que pede o que ele está fazendo. Ele diz que só quer amenizar o clima. Eles começam a fazer carinho no gato também, e o gato pede para eles levarem isso um pouco mais sério, até porque se um deles morrer, o outro também morre por causa do pacto. Mas assim corta para mais tarde, e agora eles vão usar o portal. A Gasosa diz que este portal azul geralmente leva uma pessoa aonde ela quiser, mas como são em 3, ele vai atender o desejo de só uma pessoa. E ela ainda complementa dizendo que não importa para onde eles vão parar, mas que quer ficar do lado do Akira. Sei não, hein, minha tropa? Então eles dão TP para perto de uma árvore gigante, que pertence à Terra dos Elfos. E mano, olha a cara de desespero da Gasosa. E já tem alguém tentando lançar a flechada nela, mas nosso prota pega ela de jeito e vai para cima do cara e faz ele de refém. Ele começa a falar algumas coisas da elfa e o Akira simplesmente nocauteia ele e fala que ele fala demais, mas agora fudeu, porque eles já estão cercados. Aparece essa mina que é irmã da Gasosa, minha tropa. E mano, o que será que vai rolar no próximo episódio? Deixa nos comentários, galera, porque esse aqui vai acabando por aqui. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por ter olhado até aqui. E rapaziada, lembrando que esse anime sai toda terça-feira, meio-dia aqui, tá bom? Valeu, minha tropa, vejo vocês nos próximos episódios. Tchau! A segunda temporada de Camalidade. Eu adoro RPG do Shelby. Então,